E noite fenomenal de Yuri Alberto, o Corinthians joga melhor do que o Internacional, porém acaba levando um gol no finalzinho e se complica na briga contra o rebaixamento. Bem, meus amigos, Corinthians e Internacional, jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo um tanto quanto interessante, porque traz aqui o Internacional que vem numa clara crescente desde que o técnico Roger Machado assumiu a equipe e tá invicto há um mês praticamente, né, 8 jogos que agora com esse empate que virou 9, né, um desempenho assim exímio com apenas 2 derrotas, um trabalho realmente muito bom do técnico Roger Machado, que já vinha fazendo um bom trabalho no Juventude, né, assumiu essa pedrada, vamos colocar assim, que era o Internacional pós-Kudê, e vem fazendo um excelente trabalho com o time jogando bom futebol e agora chegou no G6 do Campeonato Brasileiro. Já do outro lado a gente tem um Corinthians que vinha um pouquinho mais pressionado, né, afinal tinha perdido o clássico pro São Paulo válido pelo Campeonato Brasileiro e também não veio acordar a bola contra o Flamengo no Maracanã pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Porém, esse jogo aqui ele tinha um peso importantíssimo pro Corinthians nessa briga contra o rebaixamento, porque esse daqui foi um dos últimos jogos da rodada e o Corinthians já viu que basicamente todos os seus adversários nessa luta contra o rebaixamento venceram nesta rodada. Então a vitória aqui ela era imprescindível pro Corinthians ter mais tranquilidade nessa briga contra o rebaixamento. Com todo esse contexto já colocado, né, vamos para as escalações. Do lado do Corinthians, o time mandante, né, o Ramon Dias ele mudou a campo, basicamente o que ele tem de melhor à disposição, afinal agora vai vir a data FIFA, o pessoal vai poder realmente descansar, então mandou logo todo mundo para jogar. No gol, Hugo Souza, lateral direita, Mateuzinho, miolo da zaga, Gustavo Henrique, Kaká, o André Ramalho tá suspenso, né, depois da expulsão contra o São Paulo, e na lateral esquerda, Matheus Bidu. Aqui continuou com aquele losango no meio de campo, né, com o José Martínez fazendo essa marcação, um verdadeiro cão de guarda e fez uma excelente partida. Mais à frente, Breno Bidon e finalmente André Carrilho, um cara que já tá comendo a bola há muitos jogos pela camisa do Corinthians. E finalmente ele teve uma chance como titular, né, finalmente o Ramon Dias ele deu essa chance pro cara e assim... compensou jogando realmente, cara, muito bom, dá esse equilíbrio que o Corinthians realmente precisa durante toda a partida. E mais à frente, como meio realmente construtor, o Rodrigo Garro. E lá na frente, uma dupla de atacantes, com o Yuri Alberto, que fez uma partida exímia, eu ainda vou falar muito dele no bloco sobre o futuro do Corinthians, e a estreia como titular de Memphis Depay, que também tem muita coisa pra falar, mas no geral uma partida muito interessante e que é muito promissora, né. Já do lado do Internacional, o Roger Machado realmente também mandou o que ele tem de melhor, né, afinal só tá disputando o Campeonato Brasileiro, então não tem muito motivo realmente pra se poupar. O time veio com o Rocher no gol, Bruno Gomes um belíssimo achado na lateral direita, Cleiton Sampaio e Vitão no miolo da zaga e Bernabé na lateral esquerda. Aqui você tinha mais um meio campo tanto quanto curioso, né, com um volante e depois 3 meio campistas, né, e aí o time veio com o Rômulo, Thiago Maia, Gabriel Carvalho mais pela ponta direita, que é o moleque da base, e Wesley pela ponta esquerda, que é ex-Palmeiras e ex-Cruzeiro, e lá na frente uma dupla de atacantes, né, com o Alan Patrick basicamente percorrendo todo o campo, né, não sendo realmente o segundo atacante fixo, e mais à frente dele realmente Ener Valencia. Cara, assim, a partida já começou de um jeito todo quanto insano, né? Mal deu tempo realmente para as equipes se estudarem e já saiu o gol do Corinthians. O Internacional, ele erra nessa saída de bola, o Memphis Depay, ele tava muito ligado, conseguiu interceptar um passe, e aí, cara, ele tem uma visão de jogo, uma velocidade para fazer um passe maravilhoso pro Yuri Alberto, né? Deixou o Yuri Alberto realmente com o gol completamente livre, né? Só para ele realmente correr, acionado em velocidade, como o Yuri Alberto, ele tem que jogar. O Yuri Alberto, ele sempre tem que receber esse passe para ele correr na velocidade e ganhar dos zagueiros. E foi isso que aconteceu. O Memphis Depay mandou em profundidade, o Yuri Alberto ganhou da zaga, ficou com o gol livre, né, só com o Rocher à frente dele, demorou um pouquinho, finalizou com precisão no canto direito do Rocher para fazer 1-0 pro Corinthians logo com 2 minutos. Um gol importantíssimo, porque você já consegue essa vantagem com pouquíssimo tempo de partida. Porém, o Corinthians, eu acho que ele agiu muito mal depois de fazer esse gol. O time ele deu uma acomodada, deu uma recuada, e aí o Internacional veio pra cima, fazendo um toque de bola, controlando mais realmente a posse e começando a assustar o Hugo. Não finalizava diretamente, né, pro Hugo trabalhar, porém, cara, era uma pressão e o Corinthians ele simplesmente não conseguia sair. E aqui eu vejo um erro do Ramon Dias. Novamente o Corinthians ele sofreu com o time adversário atacar muito pelas alas. Bruno Gomes e Bernabé estavam toda hora subindo para fazer esse apoio. E esse losango estava extremamente fechado, tal qual foi na partida contra o Flamengo. E o Ramon Dias teve uma dificuldade absurda para mexer nisso ainda no primeiro tempo. Eu ainda vou falar, mas na volta pro segundo tempo ele conseguiu ajeitar isso. Porém aqui, cara, ele fazia essa marcação com os 3 volantes, né, com José Martínez, Breno Bidon e André Carrilho, caindo todos pro mesmo lado. Então, a bola tá aqui do lado direito do ataque do Internacional. Então os volantes do Corinthians vão pra esse lado. O Internacional fazia essa virada de jogo e aí pronto, tinha todo o resto do campo pra trabalhar
dar um espaço imenso, realmente um latifúndio para conseguir criar jogadas. E com esse erro que não foi solucionado, saiu o gol do Internacional de empate. Você tem novamente, né, o meio campo do Corinthians indo dar o bote na bola que estava pelo lado direito. Você tem esse lançamento, essa inversão de jogo pro lado esquerdo. E aí chega o Bernabé. Bernabé ele finaliza, a bola acaba tocando no Gustavo Henrique, um lance de azar, e o Gustavo Henrique não tem muita culpa nesse lance aqui realmente, né? E a bola acaba encobrindo o Hugo Souza para fazer o gol de empate. Um gol de azar, porém, que era merecido por um Corinthians que basicamente não conseguia sair para jogo e atacar. E do outro lado, né, em contrapartida, um Internacional que criava muito volume de jogo, realmente pressionava o Corinthians para realmente conseguir fazer esse gol de empate. E após o gol, realmente o Corinthians ele acordou, conseguiu mais se ajeitar nessa partida, né? Não tava mais sofrendo tanto com essas laterais. E o Internacional ele realmente diminuiu um pouquinho o ritmo, né? Tava com toda uma pinta que aceitaria mais esse empate, então decidiu não correr tantos riscos. E, cara, pro resto do primeiro tempo, a gente não teve nenhuma chance muito perigosa. Você teve um lance que o Garro ele acionou, o Yuri Alberto também em velocidade, o Yuri ganhou na velocidade da zaga e conseguiu finalizar na trave. Porém, fora isso, a gente não teve mais nenhuma grande chance realmente no primeiro tempo. E qual que era o contexto desse fim de primeiro tempo? Um jogo que ia pro intervalo com um placar que era extremamente justo. O Corinthians se aproveitou de um erro do Internacional e achou o gol logo no início da partida. E posteriormente não jogou absolutamente nada. E aí o Internacional veio engolindo o Corinthians e achou o gol de uma forma um pouquinho feia, né? Um pouquinho feia, um gol levemente cagado, Porém, pelo volume de jogo que o Colorado teve, extremamente justo esse gol do Bernabé. E aí no finalzinho o Corinthians ele conseguiu equilibrar mais a partida e não sofreu mais, mas também não conseguiu criar muitas chances. Então realmente o primeiro tempo ele terminava com um placar extremamente justo pelo que era a partida até aqui. Porém, cara, se esse primeiro tempo ele foi até que equilibrado e o placar dele era justo, o segundo tempo ele destoa completamente. A gente teve um Corinthians que conseguiu se ajeitar, o Ramon Dias ele percebeu realmente o erro de o meio campo estar muito compactado, ele começou a abrir mais o time, colocou o Carlinhos na ponta direita para fazer esse auxílio de marcação pro Mateuzinho, e o Corinthians ele dominou completamente a partida no segundo tempo. O Corinthians não deu chances para o Internacional jogar bola neste segundo tempo. Foi uma pressão do minuto 1 até o minuto 40, 45, vamos colocar assim, tudo do Corinthians. O Corinthians criando chances, dominando esse meio de campo, fazendo uma marcação pressão muito efetiva, conseguindo recuperar a bola ainda no campo de defesa do Internacional. E o Corinthians ele consegue passar à frente do placar novamente, com o Memphis Depay pegando essa bola na ponta direita e fazendo um cruzamento, um lançamento, né, tanto faz, maravilhoso, teleguiado na cabeça do Yuri Alberto, que chegou mais ou menos de peixinho, né, vamos colocar assim, para fazer o 2-1. E aí esse lance ele é anulado por um impedimento do Yuri Alberto. É aí que tá, a gente entra naquela mesma situação do impedimento do Gabigol no jogo válido pela Copa do Brasil. O jogador, ele tá praticamente na mesma linha. Ele tá 2 centímetros à frente. E eu vou defender aqui o mesmo ponto que eu defendi naquele jogo, porque, cara, é o mínimo da justiça realmente. Eu acredito que o árbitro do VAR ele foi minimamente competente para traçar a linha corretamente. Então eu não vou criar a teoria da conspiração, falar, foi roubado por conta disso, por conta daquilo, querem desfavorecer isso e tal. Não. Ele estava minimamente à frente, pelo jeito sim. A gente pode debater o como esses 2 centímetros que o Roberto estava à frente ajudaram ele no lance. A gente pode debater uma mudança dessa regra, porque realmente, cara, esses impedimentos milimétricos são estúpidos. Mas a regra é a regra e o Yuri Alberto estava impedido. Porém, isso aqui não anulava o excelente jogo que o Corinthians fazia nesse segundo tempo, fazendo pressão atrás de pressão, não deixando o Inter jogar. E o time ele chegou ao segundo gol justamente sendo coroado por toda essa pressão. Em um cruzamento, né, vindo de um escanteio do Rodrigo Garro, você tem um cabeceio do Gustavo Henrique e o Thiago Maia tava com um bração aberto ali dentro da área. Pênalti muito bem marcado. E o Yuri Alberto pegou a bola, botou debaixo do braço, foi lá e bateu um pênalti com um grande peso. Porém bateu muito bem, praticamente na gaveta, chamou a responsabilidade pra ele e cumpriu muito bem esse dever. Uma partidaça do Roberto, que só não fez o hat-trick porque ele tava 2 centímetros à frente realmente do zagueiro do Internacional. Mas o importante era que o Corinthians ele chegava ao gol do 2-1 e muito merecido. E com esse gol o Corinthians ele não recuou, o Corinthians continuou em cima pressionando o Internacional e teve no mínimo 2 chances claríssimas em que o gol estava praticamente aberto, né, ou com grandes chances de realmente fazer o gol com o Rodrigo Garro e depois com o Memphis Depay, que o Rocher ele acabou salvando o Internacional. Ou seja, o Corinthians ele acabou desperdiçando chances de fazer um placar mais elástico e ficar mais tranquilo pro final da partida. E aí, cara, vai chegando o final do jogo, vai chegando aquele momento mais de desespero, porque você vê que o outro time ele vai vir pra cima. E aí o Ramon Dias ele faz algumas alterações que eu discordo bastante. A principal, na minha opinião, é você tirar o Breno Bidon e botar o Félix Torres. Cara, com essa alteração, o Ramon Dias ele basicamente chamou o Internacional, vem pra cima. E assim, o Internacional ele não fez isso com maestria. O Internacional ele sofreu bastante pra fazer esse abafa final realmente no jogo. Porém, cara, em um jogo que o seu meio de campo ele tá funcionando tão bem, tá conseguindo bloquear as ações do outro time, por que você vai me tirar o meio campista e meter 3 zagueiros? Não faz sentido.
E aí nesse abafa final, o Internacional ele consegue um escanteio. Esse escanteio ele é cobrado, né? A bola acaba sobrando de volta, né? Com o Alan Patrick nessa ponta direita. O Alan Patrick ele cruza pro meio. E aí o moleque da base que entrou, é o primeiro jogo praticamente dele como profissional do Internacional, Ricardo Matias, mete a bola de calcanhar. Ela, novamente por um azar muito grande, desvia no Gustavo Henrique e acaba matando o Hugo Souza. E no último lance praticamente da partida, o Internacional ele empata o jogo. O Internacional, que não fez nada durante o segundo tempo inteiro, consegue um empate que tem um gostinho de vitória, porque o time realmente foi amassado. E pro lado do Corinthians, cara, é um baque emocional gigantesco. Só que aí eu também tenho que pontuar. Você teve um erro de arbitragem nesse gol. Porque o escanteio que é originado, toda aquela bola que vai sobrar e vai vir pro Alan Patrick, que vai fazer o cruzamento, vai ser o gol do Ricardo Matias, não era escanteio. O Ranieri chutou a bola no Alan Patrick, e aí ela foi pela linha de fundo, e o árbitro deu escanteio. Um erro claríssimo do bandeirinha que estava de frente pro lance. E aí acaba com o Corinthians ele sai no prejuízo. Mas fazendo essa análise geral da partida, o Corinthians ele jogou muito melhor que o Internacional. Por 20 minutos mais ou menos ali no primeiro tempo, sofreu e foi pior. Porém, posteriormente que se ajeitou, foi muito bem, criou excelentes chances e, assim, com um estilo de jogo muito bem, jogando bem. Porém, cara, você teve mais chance de fazer gol e você desperdiçou elas. E acabou sendo punido no final por um Inter que foi oportunista. Por um Inter que não chegou no segundo tempo. E na única vez que chegou, conseguiu fazer um gol, embora tenha suas ressalvas. Bem, eu vou começar aqui falando do futuro realmente das equipes, pela equipe que, na minha opinião, sai vencedora dessa partida, embora o empate, que é o Internacional. Cara, eu tenho um tanto quanto pouco pra falar do Internacional. É um time que vem desempenhando bem sob o comando do Roger Machado, como eu falei na introdução. Agora amplia essa sequência invicta para 9 jogos, mais de um mês sem perder. E agora chegou ao G6, né? Cara, uma campanha de recuperação gigantesca do Inter, né? Com um trabalho que começou muito mal com o Kudê. Você teve a tragédia, né, no Rio Grande do Sul, que isso só piorou mais ainda o decorrer da temporada do time colorado. E agora o Roger Machado vem dando essa volta por cima e muito provavelmente vai conseguir ir para a Libertadores de uma forma direta. Então, cara, é um trabalho muito bem feito, que ontem teve que contar um pouquinho com a sorte realmente do Corinthians não ampliar o placar, e também com o oportunismo do seu jogador de fazer o gol de empate nos acréscimos. Mas, assim, uma temporada muito honrosa e um trabalho também muito honroso do Roger Machado, que merece reconhecimento, porque é um trabalho muito bem feito por um técnico brasileiro, o que hoje em dia é muito raro. Agora, falando do Corinthians, que é o que eu mais tenho coisa pra falar. Eu já deixei aqui minhas críticas quanto ao Ramon Dias, né, pela demora na alteração, né, e possivelmente essa demora ocasionou o gol do Internacional, de ampliar mais esse meio de campo e por aí vai. Porém, eu não posso criticar o time do Corinthians ontem. O Corinthians fez uma exímia partida. O Corinthians colocou na roda um time que está brigando nas cabeças do campeonato, o G6, como eu acabei de falar. Um time extremamente competente, um time complicado de se jogar contra. E o Corinthians jogou melhor que esse time. O Corinthians apresentou um futebol melhor do que o Internacional e mereceu a vitória. Porém, acabou sendo punido, né, por 2 centímetros que o Roberto estava à frente do zagueiro, pelo gol que o Rodrigo Garro e Memphis Depay perderam, né, que o Rostilha acabou fazendo milagres, e por um erro de arbitragem que acabou ocasionando o gol de empate nos acréscimos. É muito frustrante. É um baque psicológico muito grande para os jogadores que veem que fizeram uma boa partida e no final tudo foi por água abaixo. Você vê os jogadores visivelmente abatidos no final da partida, quando todos levantam a camisa e botam, né, cobrindo a cabeça. E assim, vamos falar friamente, esse Inter aqui é um adversário muito complicado. E empatar com esse Inter não é um grande demérito. Porém, a rodada, ela deixa um cenário muito ruim para esse empate. Você teve Fluminense vencendo, você teve Criciúma vencendo, você teve Cuiabá vencendo, você teve Vitória fazendo uma remontada gigantesca para cima do Atlético Mineiro, empatando a partida, conseguindo um ponto precioso. Então, todos esses jogos deram um peso muito grande para esse Corinthians e Inter. E aí, esse empate vir dessa forma, esses 3 pontos virarem 1, e por essa falta desses 2 pontos, né, que o time ele vinha fazendo, o Corinthians ele voltar para a zona de rebaixamento, porque com essa vitória o time saía, é muito frustrante. E a tabela é complicada. Porém, com o futebol que o Corinthians ele apresenta, o Corinthians não será rebaixado. O Corinthians ele não tem futebol de time rebaixado, embora os resultados não venham. Isso é preocupante, porque não adianta nada você desempenhar, porém não conseguir ganhar. Porém, eu acho que esse cenário do jogo de ontem é o tanto quanto atípico, porque esse gol no último lance é um gol atípico. Então eu acho que se o Corinthians ele continuar desempenhando dessa forma, ele vai conseguir escapar do rebaixamento. Agora vai ter uma série de confrontos diretos. Cara, o próximo jogo do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro é uma verdadeira final de Copa do Mundo.
Atlético Paranaense, que não vence há 2 meses no Campeonato Brasileiro, não joga futebol há 2 meses, uma temporada horrorosa, como eu venho pregando aqui no canal. É essencial que o Corinthians vença esse jogo. É imprescindível que o Corinthians vença esse jogo. Então, a tabela agora é muito complicada. O Corinthians vai ter alguns jogos diretos, alguns confrontos diretos fora de casa e vai ter que ganhar fora de casa. Porque jogos como o de ontem te tiram o luxo de perder alguns pontinhos fora de casa. Então agora tem que transformar esse futebol bem jogado em resultado. Porém o elenco ele não pode se abalar. Esse empate ele é muito frustrante, porém ele é, vamos colocar assim, muito incomum. Os caras jogaram bem e tem que ter isso na cabeça. E agora ir pra frente, buscar mais vitórias realmente, tirar o time dessa situação e quem sabe beliscar uma Copa. Mas o foco total do Corinthians tem que ser no Campeonato Brasileiro. Falando um pouquinho aqui de atuações individuais, porque a gente teve muitas interessantes ontem, né? Cara, primeiro eu tenho que falar do Yuri Alberto. A superação do Yuri Alberto nesse ano, né? E vamos colocar assim, desde a chegada dele ao Corinthians, é gigantesca. É um jogador que finalmente está sendo utilizado corretamente, sendo acionado em velocidade. O Yuri Alberto, ele não é o tipo de atacante que ele vai ficar de costas para a zaga recebendo bola fazendo pivô. Não, ele é esse atacante do primeiro gol, que vai ser acionado para uma bola em profundidade para ele correr e ganhar na velocidade do zagueiro. O Yuri Alberto, ele mostrou essa velocidade diversas vezes no jogo de ontem, com uma vontade que ele sempre teve, voltando para ajudar a marcar, roubando bolas, fazendo piques assim incansáveis, ficando do primeiro até o último minuto sem parar de correr. É um jogador, cara, que representa muito a torcida do Corinthians. Só que antes trazia muita irritação porque ele não conseguia fazer o gol. Porém agora, você vê como o cara tem um psicológico ajeitado, ajuda. É um moleque que apanhou por 1 ano e meio, 2 anos. E agora que todo o peso, toda a pressão não tá sobre as costas dele, tá desempenhando. Olha a bola que o Yuri Alberto ele vem jogando nos últimos 3, 4 jogos do Corinthians. Olha o que esse moleque ele vem desempenhando. Ontem o Yuri Alberto era pra ter saído de campo com um hat-trick. E um hat-trick extremamente merecido pela excelente partida que fez. O melhor em campo disparado. É um moleque que tá ajeitando novamente a cabeça e vai ser essencial pro Corinthians evitar esse rebaixamento. Também tenho que falar de Memphis Depay. Primeira partida como titular, jogou mais de 60, 70 minutos, se eu não me engano. Cara, um jogo que você percebe como ele é bom tecnicamente. A gente teve um pessoal um tanto quanto precoce cobrando o cara depois do clássico contra o São Paulo, onde ele foi colocado numa situação completamente inóspita pra ele. Um cara que tá sem ritmo de jogo, tem que correr num time que tem 2 jogadores a menos. E ontem ele mostrou como ele pode fazer uma dupla de ataque tão boa com o Yuri Alberto. Ele deu 2 assistências, né? Uma acabou sendo anulada, mas 2 assistências primorosas pro Yuri. E só não fez o gol porque o Rocher acabou tendo um grande oportunismo realmente, né? E, cara, uma partida muito boa do holandês, que tá recuperando o ritmo de jogo e também vai ser essencial nesse fim de temporada pro Corinthians, cara. Um jogador que vai fazer total diferença. E assim, pontuar aqui de forma mais rasa, boa partida do José Martínez, né? Geralmente ele erra muito espaço, porém ontem estava acertando espaço e novamente impecável na marcação. Breno Bidon, essencial para esse equilíbrio do meio de campo, é um jogador diferenciado que merece mais tempo como titular. André Carrilho, tudo que eu já falei, jogador muito, muito bom. Cara, dá esse equilíbrio que o meio campo ele precisa. O Bidon não consegue carregar o piano sozinho, ele precisa de um cara para auxiliar. E o Carrilho ele faz isso maravilhosamente. Esse cara ele tem que ser titular absoluto do Corinthians. E o Garro, que não estava numa das suas melhores noites, mas mesmo assim jogou muito bem e acabou perdendo a chance de matar o jogo pro Corinthians e isso aí acaba ficando um pouquinho marcado, né? Porém, de Corinthians realmente é isso. É um resultado que ele é muito frustrante e que ele joga a moral do torcedor lá pra baixo. Porque é um azar realmente que time rebaixado geralmente tem. Porém, com esse desempenho, eu tenho fé que não vai cair. Então, mas é isso. Realmente, um jogo um tanto quanto frustrante pro Corinthians e maravilhoso pro Internacional, né? Que consegue esse empate sofrido no finalzinho, sem ter feito muita coisa no segundo tempo, principalmente. É um empate que, na minha opinião, é injusto, porque o volume de jogo criado pelas equipes foi muito destoante no geral da partida. Porém, o Inter teve resiliência, né, pra conseguir chegar ao gol no finalzinho e arrancar um ponto que pra ele é muito bom, porque agora chegando no G6, e tirar 2 do Corinthians, que pro time de Itaquera é terrível, porque agora essa briga contra o rebaixamento vai ficar ainda mais ferrenha. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. No mais é isso, e até o vídeo de amanhã.